Volta a falar de cinema hoje aqui no estúdio CBN. O Mensageiro é o nome do filme. É um longa-metragem ambientado na ditadura militar. Filme que narra a história de um soldado que aceita levar uma mensagem de uma jovem presa política para a família dela. A direção do filme é da cineasta Lúcia Murat, que nós recebemos aqui hoje. Oi, Lúcia, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, quero começar pelos personagens e vou te pedir para falar um pouquinho sobre eles, para que os nossos ouvintes fiquem aí um pouco familiarizados com o filme que você fez e estreou ontem nos principais cinemas do país. Essa jovem que eu citei na abertura é a Vera, interpretada pela atriz Valentina Hersage. Quem é a Vera, Lúcia? Que tipo de família ela integra nesse contexto político em que o filme se passa? Você fala do filme ou da realidade? Eu falo da Vera, da personagem. Não sei se você sabe, né? Mas o filme é baseado num fato real que aconteceu comigo mesmo, que quando eu estava no DOI-CODE, um soldado levou um recado para minha família, que foi fundamental para minha família, que eu estava desaparecida, claro. Então, quer dizer, quando eu construí o filme... Mas esse é um filme de ficção, quer dizer, não é a minha família que está retratada lá, né? Quer dizer, eu construí o filme junto com o Túlio Camanso, que é professor da UF, né, de cinema, e foi todo ambientado em Niterói. A gente ganhou, naquele momento terrível assim, para a cultura brasileira, que era Bolsonaro, Crivella e pandemia, a gente ganhou um edital da Prefeitura de Niterói. E o filme tinha que ser ambientado em Niterói. Então, nós construímos o filme para isso. Quer dizer, e essa presa, quer dizer, a ideia dessa presa é que ela seja representante dessa família de alta classe média, com todos os seus problemas também. Eu acho que o interessante do filme é que ninguém, ele não é maniqueísta, né? Quer dizer, ele propõe que todas aquelas pessoas que estejam ali tenham todos os seus lados e todas as suas camadas, né? Então, essa família está no filme, né? É um pai e uma mãe que se transforma durante o filme, que foi um processo que ocorreu muito com as mães dos presos, né? As mães dos presos dessa faixa etária, que era minha, eu era universitária, né? Quantos anos, Lúcia, mais ou menos? 20. 20, perfeito. Então, nós éramos universitários e, na época, quer dizer, isso foi o quê? 1969, né? Na época, no Brasil, só 10% da população brasileira estudava em universidade. Então, era uma elite mesmo, entendeu? E, quer dizer, agora as mães eram, na sua maior parte, donas de casa. E elas se transformam muito nesse processo de busca pelos filhos, de luta pela... Não foi só, quer dizer, a minha mãe também, tem alguns momentos do filme que eu trabalho com situações que ela viveu, mas eu acho que todas as mães... É um processo que acontece com todas as mães, com todas as mulheres, né? Sim. O mensageiro do título é um outro jovem, um soldado, o Armando, que é interpretado por Chime Negatti, que trabalha para os militares na cadeia onde a Vera está presa no filme. E é também um personagem cheio de camadas, né, Lúcia? Sim, sim. Diferentemente da Argentina, a gente tinha em vários centros de tortura no Brasil que eram localizados em quartéis. Então, tinham soldados que estavam ali servindo, entendeu? E que a maior parte realmente absorvia aquele discurso de ódio e aquele discurso massificante. Mas, assim, o que é interessante que eu quis retratar no filme é que alguns deles sentiram empatia pelas vítimas, entende? Quer dizer, eles conseguiram romper com aquele discurso de ódio. E nesse sentido é que eu falo que é um filme muito atual, que eu acho que nesse momento de polarização que a gente está vivendo, né, em que você tem 58 milhões de pessoas que votaram no discurso de ódio, como é que a gente se relaciona com isso, entende? Então, é uma coisa que Xi fala muito, né? Quer dizer, que existe uma tentativa desse grupo de massificar, todo mundo é igual, todo mundo usa uniforme, todo mundo marcha igual e tal. Quer dizer, então, quando você tem alguém que rompe com isso, é algo muito revolucionário, né? Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quero falar um pouco mais também, depois dessa comparação, que é muito salutar, né? Que se faz sobre as ditaduras na América do Sul, né? Aqui na Argentina, no Chile, mas sobretudo quando se compara o nosso período aqui com o período argentino, além de serem períodos diferentes, esses períodos tiveram desfechos muito diferentes. Vou deixar um pouco mais para frente. Quero falar um pouquinho do elenco, porque fui surpreendida no seu filme, Vera, olha eu te chamando pelo nome da personagem. Lúcia,
Porque além da Valentina e do Chi, o elenco tem os pais, né? Da Vera, o Floriano Peixoto e a Georgette Fadel, que são atores brasileiros bastante experientes e tal. E, para minha surpresa, o Javier Drolas, que é o protagonista de Medianeiras, um filme argentino que fez bastante sucesso por aqui. Como é que você chegou nessa formação de elenco? É uma coprodução argentina, né? O quê? O filme é uma coprodução argentina. Inclusive, quer dizer, o filme só foi possível, como eu falei, porque teve a prefeitura de início, depois a gente teve apoio Telecine Canal Brasil, e realmente ele foi finalizado na Argentina, num período antes do Milei, né? Que existia. E foi uma discussão grande, quer dizer, com eles também. Foi muito interessante essa discussão, até por essas, como você estava falando, pelas diferenças de realidades, né? Quer dizer, eu tive uma grande discussão com toda a diretoria do INCA mesmo sobre o filme, entende? E finalizei lá, quer dizer, toda a parte de correção de luz, som, mixagem, foi tudo feito lá, né? Tá. Mas queria falar do elenco. Como é que você chegou nessa formação? Pois é, o Javier, quer dizer, a gente estava nessa composição argentina e ela até brincou, porque ele já tinha feito um padre, ele falou, agora está todo mundo me chamando para fazer uma padre, né? Eu virei padre. O Javier eu conhecia de Medianeiras, quer dizer, conhecia, quando a minha compositora argentina propôs ele para fazer esse papel, que era um papel possível de ser feito era muito comum, né, na época, quer dizer, na igreja, os padres jovens serem estrangeiros, né? A gente adotou, quer dizer, a gente transformou esse papel no papel de um padre estrangeiro, né? Uhum. E ele foi ótimo, ele é um excelente ator e muito bom de trabalhar e tudo, né? E foi muito surpreendente para mim mesmo vê-lo ali no meio de caras brasileiras também conhecidas, né? Como os pais da protagonista, que são, enfim, como eu disse, experientes atores brasileiros, né? Tem muita experiência no cinema, a gente vê, ou já viu eles muito por aí. Falando um pouquinho da sua história e desse paralelo com a história do filme, Lúcia, porque eu acho que essa é uma discussão que você traz para o filme. Qual é o impacto da violência para quem vivenciou a violência em vários papéis, né? Como você, na vida real, que foi vítima das atrocidades praticadas em nome da ditadura militar, e como os personagens de O Mensageiro na ficção. Eu acho que, assim, que uma das coisas que o filme trata, que acabou acontecendo, né? Quer dizer, na medida que a gente foi desenvolvendo trabalho de roteiro e trabalho também de atuação com os personagens, é que o filme mostra que a violência da ditadura se espalha, né? Ela não fica restrita apenas àquela vítima que foi torturada, mas ela se espalha. Ela se espalha pelo pai, pela mãe, pelos soldados que estão vivenciando aquilo, entendeu? Então, acho que é uma das coisas que o filme trata também, é como é que essa violência se espalha, que ela o absurdo dela, o terror dela, até não fica restrito à vítima, né? Quer dizer, na verdade, todos somos vítimas. Sim, entende? sim. E para o Armando? Porque esse é um aspecto interessante também que traz complexidade para o personagem, né? Sim, até eu estava vendo outro dia, quer dizer, o Armando ele não consegue suportar aquela violência, aquela dor, né? Por ser uma pessoa sensível, entendeu? Então ele começa a se confundir muito, né? E foi interessante porque Xi é um ator queer e tal. Quando a gente começou a trabalhar, eu queria, desde o início, eu escrevi o papel um pouco pensando nele, porque ele tinha feito Tinta Bruta, eu estava no júri que deu o prêmio e tal, eu gosto. E ele tem aquele physique de rôle, ele tem aquele físico que era muito o que eu queria para o papel, sabe? Aquela coisa que, não sei se foi uma política eugenista e tal, mas aqueles soldados todos que ficavam ali em torno eram todos, que eles chamavam de Catarina, eram todos louros e olhos grandes e tal. Então, eu queria muito, entendeu? Mas estava um pouco receosa se ele conseguiria fazer o soldado pelo tipo de trabalho que ele tinha feito antes, né? Então, mandei eu fiz teste com vários atores, apesar de querer ele, e ele, quando me manda, estava em época de pandemia, né? Então, era tudo por vídeo, tudo. E eu mandei para ele 2 ou 3 trechos do roteiro e pedi para ele que ele estaria à vontade de experimentar alguma coisa nova, né? E você imagina que foi ele que quer dizer, né, nesse primeiro vídeo que ele me manda aquela coisa de pôr a meia na cabeça. Sei. A meia, que foi uma sacada incrível. Eu brinquei com ele depois, falei, além de você fazer o filme, eu vou roubar essa tua ideia. Entendeu? É muito interessante porque é uma sacada, assim, que ao mesmo tempo recorda o capuz, ao mesmo tempo distorce a fisionomia da pessoa, porque a pessoa fica meio fantasmagórica, entendeu? E permite passar a confusão mental, né?
Então, aí a gente adotou isso no filme, entendeu? Que legal. Como apresentação da, da confusão dele, né? Da dificuldade dele de lidar com aquela violência. E é muito legal quando um ator colabora, assim, para a própria linguagem do filme, eu acho que a gente pode dizer nesse caso, não, Lúcia? Sim, nesse caso foi... Porque todos os atores colaboraram muito. A gente passou 6 meses trabalhando, era pandemia por Zoom, né? A gente ensaiou por Zoom. Ô, louco! Mas foi muito bom, porque ao mesmo tempo ninguém tinha nada para fazer, não sei ficar em casa. Sim. Então tínhamos muito tempo disponível para ficar lá diante do computador e tal, discutindo. A gente tinha uma preparadora de elenco que eu gosto muito, eu acho ela fantástica, que é a Amanda Gabriel. Então ela cria uma coisa também que a gente acha que está muito... Quer dizer, é uma coisa que não se vê no filme, mas se vê, que é o que ela chama de roteiro pirata, né? Que ela, todos os personagens ali, a gente, durante esse processo de desenvolvimento, a gente criou a história deles, quem era a mãe, quem era o pai, como é que foi a infância e tal, não sei o quê, para poder justamente suprir aqueles momentos de silêncio, né, que o filme tinha que ter, né? Sim. E, por exemplo, a Valentina foi uma coisa assim interessante. Eu me lembro que uma vez eu mostrei o roteiro para alguém falou, pô, mas a presa não faz nada. Eu falei, não faz nada, ela está presa. Então, mas isso era uma dificuldade, quer dizer, que a gente trabalhou muito também, entendeu? Como é que vamos filmar o nada, né? Quer dizer, a solidão, como é que você filma a solidão, entendeu? Solidão e dor ali, entendeu? Sem cair no melodrama e tal. E no clichê e tal. Então foi também um trabalho que a gente fez muito grande nesse sentido, e depois com a direção de arte e a fotografia, que eu acho que colaboraram muito, muito naquela construção ali das celas e do corredor, é excepcional, né? Sim, sem dúvida. Bem, é um filme de época. Engraçado a gente falar filme de época, né? Porque fala filme de época, já imagina aqueles vestidões, aquela coisa meio, sei lá, bem mais para trás na linha do tempo. É um filme que se passa nos anos 60, como a Lúcia disse ali, finalzinho da década de 60, 69. Época... 69 até, Especificamente no ano de 69, era uma época em que o país vivia, como eu já disse, uma ditadura militar, em que estudantes eram tidos como comunistas e comunistas eram tidos como terroristas, apesar de a maioria dos estudantes não ser nem uma coisa nem outra, nem comunista, nem terrorista. Mas o filme enfoca 2 jovens, cada um de um lado político, ali no contexto da época. A ditadura acabou, a democracia foi restabelecida. 40 anos depois, a gente aprendeu que ela não é nem dada e nem inabalável, infelizmente. Quais são os paralelos possíveis, Lúcia, entre o seu filme e o contexto político atual de extrema polarização? Eu acho que a primeira questão, entendeu, isso não é bem paralela, mas a primeira questão que eu acho que do filme que traz, né, é que não é possível, depois de 40 anos exatamente, você não ter a memória da ditadura, não ter a memória do horror que foi. Então, quer dizer, é fundamental realmente a gente hoje criar museus, como tem na Argentina, criar, quer dizer, transformar centros de tortura em pequenos museus, em suma, quer dizer, e que isso seja dado nas escolas. A gente participou de um projeto que foi muito legal, que eu tive o apoio da Lei Paulo Gustavo para a distribuição do filme, e aí a gente, como contrapartida, foram quase 20 sessões pelo interior do estado do Rio, com alunos de escola pública. E a repercussão é excelente, excelente mesmo. Claro que eles entram, correm e tal, não sei o quê, alguns nunca tinham ido ao cinema na vida, porque o projeto é tão legal que a ideia é levar os estudantes para o cinema, não fazer uma projeção vagabunda. Então, aí eles ficam esperando explosões, carros e tal, não acontece. Mas depois a discussão é muito boa, uma coisa que os professores que eles falam. Quer dizer, para a gente, até agora, a ditadura era uma folha num livro, entendeu? Passou lá a aula de história, passou, tudo bem, entendeu? E, de repente, aquilo se tornou realidade, né? Então, como uma cineasta ali falando sobre aquele filme, que é uma sobrevivente dessa época. Isso não é pouca coisa, Lúcia. Sim, depois do filme tinha um debate, né? Tinha um debate comigo, com atores, com a equipe e tal. Não, foi muito interessante, muito interessante. Para mim foi surpreendente e uma aula, né? Também. Sim, imagino. Essas trocas são sempre muito ricas, a gente não ensina só, sempre sai aprendendo alguma coisa, né? A filmografia da Lúcia é basicamente baseada nesse contexto político, né? Eu queria saber,
primeiro, se esse universo, esse ambiente da ditadura e tudo que vem com ele não se esgota. E o que ainda não foi explorado por você nesse universo? Que histórias você ainda gostaria de contar que são dessa época, ou ambientadas nessa época? Bom, primeiro, quer dizer, a minha filmografia mais conhecida talvez seja um dos filmes referentes à ditadura, mas na minha filmografia eu acho que mais da metade são de filmes que não se referem especificamente à ditadura. Mas eu acho que em todos eles tem uma coisa que veio dessa época, que é justamente a questão da violência, né? Eu acho que quando você é torturada aos 20 anos de idade, quer dizer, essa pergunta vai se fazer eternamente, entendeu? Quem é esse homem? Por que ele está fazendo isso? Quem é essa pessoa? Ele é humano, não é humano? Então, eu acho que essa questão da violência, do outro, da identidade do outro, ficou patente, entendeu? Ficou para mim entranhada e está aí em todos os meus filmes. Ao mesmo tempo, todos os meus filmes, eu tive o privilégio, eu já trabalhei muito em várias situações, mas assim, eu tive o privilégio que no cinema de fazer filmes autorais. E todos eles partiram de situações que eu estava vivendo, não de situações, não, porque eu queria falar daquela coisa do passado. Não foi. Esse filme partiu da situação que a gente está vivendo, partiu da situação de polarização, partiu da existência de pessoas que começaram a pedir a volta à ditadura, quer dizer, e tudo isso me veio à cabeça aquela história que tinha acontecido, né, do soldado, e que tinha acontecido com outras pessoas também, a gente tem vários relatos, entendeu? E por isso eu quis fazer o filme. Então, quer dizer, na verdade é um filme contemporâneo, quer dizer, é um filme de época, mas eu acho que trata de questões contemporâneas, entendeu? Memorial da Resistência, aqui em São Paulo, que foi sede do DEOPS, vai inaugurar 2 exposições complementares que dizem respeito à ditadura brasileira e à ditadura argentina. E como a gente já falou aqui nessa nossa conversa, sempre tem essa comparação, sobretudo em relação à forma como os 2 países lidaram com os algozes da ditadura. Como é que esse período foi encerrado nos 2 países? Na Argentina, eles foram julgados, punidos e presos. Aqui houve anistia. Eu quero te ouvir um pouco sobre como a gente trata a nossa memória, Lúcia. É isso, quer dizer, eu acho que assim, o único memorial que existe é esse de São Paulo, né? Aqui no Rio a gente está tentando um tempão transformar o antigo DOPS em... Não conseguimos. Essa semana passada teve uma notícia boa, apesar de ser uma tragédia, mas uma notícia boa de que a Casa da Morte em Petrópolis foi tombada e vai ser transformada num centro de memória, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, quer dizer, o Brasil não tem memória, quer dizer, é um problema nosso, né? Quer dizer, é um problema em relação à escravidão, é um problema em relação à nossa história. Todas as nossas histórias dolorosas são jogadas para baixo do tapete. E a ditadura é uma delas, entende? Então, acho que a gente tem que rever essa história, tem que ter essa memória nesses centros, entende? Em relação ao julgamento, quer dizer, eu acho que na Argentina foram julgadas 1.125 pessoas inclusive o filme termina com essa frase, né? Entre torturadores e ditadores. No Brasil, nenhum, não é questão que não foi condenado, nenhum foi levado a julgamento, né? Em função da chamada anistia recíproca, né? Que também teve lá, também teve no Chile, só que depois foi derrubada, entendeu? Aqui a gente nunca derrubou, e eu acho que isso tem que ser derrubado, sim. Quer dizer, e houve essa tentativa, né, Lúcia, na época da Comissão da Verdade, de se lidar mais uma vez com os fatos daquela época e tentar uma justiça mais justa, com o perdão da redundância. Não, concordo inteiramente. Quer dizer, acho que a Comissão da Verdade foi um passo à frente, entendeu? Mas ela não tinha poder de julgamento, entendeu? Quer dizer, eu acho que hoje a maior parte dessas pessoas estão mortas, entendeu? Mas eu acho que não significa que a gente não deve fazer esses julgamentos, entende? Perfeito. Acho que temos que fazer assim, temos que rever essa história no seu horror, na profundidade do horror que foi, entendeu? E os nomes estão dados, né? Os nomes estão desde no livro feito pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, no Tortura Nunca Mais. Tortura Nunca Mais. O livro. Desde aquela época você tem nomes, os nomes estão dados, né? Eu acho que seria investigar mesmo, entendeu? Investigar para poder deixar as coisas claras, entende? Perfeito. Lúcia Murat, cineasta, diretora de O Mensageiro, novo longa-metragem dela, que
está desde ontem nos principais cinemas do país. Sempre um prazer te ouvir, Lúcia. Parabéns por mais um filme. Muito obrigada pela disposição de estar aqui conosco no Estúdio CBN. Obrigada a você e espero que todo mundo possa dar um pulinho nos cinemas. Muito bom. Boa Obrigada. tarde. Boa O tarde. Mensageiro, num cinema perto de você. Continuar procurando.